Louvado seja Deus. Irmãos, queria refletir com a igreja do Senhor Jesus, e ontem nós tivemos um culto extremamente abençoado aqui, culto de casais. Quem esteve aqui ontem, só levanta a sua mãozinha. Olha aí, bastante gente, pastor Deus, esteve aqui. Um culto extremamente abençoado, o pastor Delmir e a irmã Cris liderando aqui, e o pastor Marcelo, psicólogo, né, psicanalista, deu uma palavra ontem fantástica, assim, fora de série. É bom ouvir esses homens inspirados por Deus. E ontem nós estivemos ouvindo a palavra do Senhor para os casais. E muito do que foi falado ontem impactou no meu coração. Quando o pastor André me ligou durante a semana passada para falar: Osnito, você vai ministrar para nós no domingo, é claro que a gente já entra em conflito, né? Já começa, meu Deus, e a gente vai buscar, vai orar. E eu falei: Senhor, e o que eu posso falar para a tua igreja com todo o carinho, com todo o respeito que nós temos pelos irmãos que estão aqui, que são a igreja do Senhor Jesus? Eu não posso vir aqui para falar qualquer coisa, assim como os nossos músicos que se preparam para louvar ao Senhor Jesus. E eu estava orando e Deus falou: querido, você está num envolvimento constante sobre viagens, sobre jornadas. Eu quero que você fale sobre isso, viagens e jornadas. E aí eu fui refletir um pouquinho sobre a minha vida nesses últimos 12 meses. Eu não paro de viajar o tempo todo e estou sempre numa jornada. E aí, se a gente pensar no mundo profissional, são a jornada do cliente, a jornada empreendedora, a jornada do profissional, a jornada do vendedor. É a minha vida no dia a dia, é sempre uma jornada viajando para resolver alguma coisa para a empresa. E aí, quando eu olho para esse texto, eu quero que vocês pensem, o apóstolo Pedro falando para a igreja, falando que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Ou seja, ele já assumiu que o público ao qual ele está falando, e esse público aqui era a igreja romana nessa época, tinha uma província, né, lá de Israel, controlada pela igreja romana. Então ele está falando para um povo que morava lá, que estava lá, que era de lá, mas ele olhava para esse povo e dizia: ei, você é peregrino aqui. Você não é dessa terra, você não vai viver nessa terra, você não está com o objetivo de morar nessa terra. E ele está falando para alguém que tinha residência fixa lá, naquele local. Ele está falando para a igreja gentílica, para a igreja toda da Ásia naquele momento. Ele está dizendo: ei, vocês são peregrinos. Aí quando nós internalizamos isso e olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vamos perceber que nós não somos daqui. Nós não somos dessa terra, o nosso destino não está nessa terra, os nossos deleites não estão nessa terra, o nosso prazer não é dessa terra. Porque nós assumimos uma condição aqui de ser peregrino. Quando nós assumimos Cristo na cruz do Calvário, essa condição de uma nova terra, de um reino celestial, veio sobre a nossa vida, nos tornando peregrinos. É verdade, irmãos? É verdade. Portanto, todos os bens que nós possuímos, todas as coisas que nós conquistamos aqui nessa terra, ficará aqui. Elas são só para te tornar melhor como cristão, sabia disso? As coisas existem aqui para fazer você ser cada vez mais reconhecido como um servo de Deus. Então tudo que tem aqui é para você desfrutar das bênçãos do Senhor Jesus sobre a sua vida, para Deus te mostrar o quanto Ele é generoso com a gente. Mas você ainda é peregrino aqui. Portanto, essas coisas, elas não estão aqui para nos tornar cidadão terreno, onde a nossa habitação final será aqui. Não. Quando você aceitou a Cristo, existe uma região celestial. E Ele falou: eu vou preparar um lugar. Então, ou seja, existe um outro local para nós. Então nós assumimos a condição de peregrinos. Se nós somos peregrinos, logo nós entramos numa jornada. Amém? Logo nós entramos numa jornada. E aí quando eu vou falar e pesquisar sobre jornada na Bíblia, infinita jornada nós percebemos, Renato. Se a gente pegar desde Abraão, desde Moisés saindo do Egito para libertar o povo, é uma jornada de 40 anos que ele tem que peregrinar naquela terra, sabendo que ele era um príncipe do Egito, mas agora ele vai para uma terra que é a terra prometida. Então ele tem uma jornada na vida dele. Quando você se depara na vida que nós levamos aqui, e nós vamos perceber que a filosofia vai trazer um contento de jornada para nós, mostrando que a jornada nada mais é do que questionamento de quem somos, para onde vamos e para onde iremos, ou o que faremos aqui nessa terra, qual é o nosso objetivo aqui nessa vida. A filosofia vai mostrar para nós que é apenas um show de questionamentos. Mas se você
internalizar ainda mais e for um pouquinho para um conceito comercial, empresarial, você vai ver que a jornada da vida nossa aqui nessa terra tem a ver com acumular objetivos, acumular coisas. E o mais novo conceito que a gente vem recebendo ultimamente na jornada comercial, ou jornada que seja essa do mundo aqui que quer arrecadar e ganhar coisas, é a experiência. Agora a jornada comercial virou para uma jornada de experiências. Você vai se hospedar numa casa, é uma experiência, não é só dormir, é uma experiência que conta. Você vai jantar num restaurante, não é só jantar, agora é uma experiência gastronômica, né? Você vai se envolver num novo relacionamento, agora tem uma experiência diferenciada. Ou seja, o mundo vai dando contornos belos e bonitos para que essa jornada me pareça se entranhar aqui na nossa vida, como diz o apóstolo São Paulo, né? Que o embaraço vai vindo para nos puxar e nos permanecermos aqui, nós permanecemos aqui. Uma experiência comercial que nos leva a ter um entendimento de que tudo aqui passa a ser uma experiência onde, se for boa e agradável, ficarei por aqui. Pelo menos essa é uma leitura que a gente vem fazendo, mas quando a gente olha para outras pessoas falando sobre jornada de vida, jornada de entendimento, jornada de ser peregrino nessa terra, a gente cai na filosofia, no sociólogo Zygmunt Bauman, onde ele fala que a sociedade disse que a jornada de vida ela é uma jornada líquida, onde todos os nossos relacionamentos eles se ajustam aos momentos em que nós estamos vivendo apenas. Então, não é o que você vive, mas é como você ajusta a sua conduta que vai fazer parte do dia a dia. Então, ele é um relacionamento pela sua liquidez, pela sua fluidez. Então, posso botar no bolso, posso botar num recipiente quadrado, retangular. O meu relacionamento tem a ver com como eu ajusto a minha jornada aqui nessa terra. Então, o mundo já convencionou que essa jornada ela é uma jornada para viver aqui nessa terra. O mundo já convencionou. E as pessoas vão falando sobre isso num formato onde a gente percebe que a estrutura social dos relacionamentos humanos estão construídos na permanência, na fixação da casa aqui. Ainda que o bilionário Elon Musk quer fazer lá na Lua as casas agora, mas a nossa estrutura aqui é aqui na Terra. Essa é a jornada da vida que nós estamos o dia inteiro, muitas vezes trabalhando, construindo, com o entendimento de que vamos ficar aqui. Mas a Bíblia mostra para nós que existe uma jornada diferente. Uma forma de olhar para a nossa vida aqui nessa terra diferente. E aí nós conseguimos compreender que esta jornada tem muito a ver com aquilo que vem sendo construído dia após dia, através dos nossos púlpitos, através da nossa escola bíblica, através dos nossos líderes, através dos líderes de jovens, dos líderes de adolescentes, dos líderes de criança, que a jornada, ela é uma jornada espiritual, não terrena, amém? Espiritual e não terrena. Por mais que tudo que a gente faça aqui nessa terra pareça dizer, ei, é aqui, a casa é aqui, o carro é aqui, o hotel é aqui, o restaurante é aqui, tudo é aqui, o melhor é aqui. Essa é uma jornada que nós vemos travando uma batalha constantemente para dizer para o nosso corpo, para a nossa mente, que a minha jornada de vida não é aqui, é lá. É lá. É lá no céu. Mas muitas pessoas, irmãos, infelizmente ficaram enraigados com a jornada, e os líderes dessa sociedade, não os líderes cristãos, mas os líderes dessa sociedade mostram para nós, muitas vezes, que a jornada, na verdade, é viver num mundo onde é apenas uma viagem sem chegada. Sabe quem disse isso? Esse filósofo, esse sociólogo Zygmunt Bauman, ele falou que é uma jornada interminável, não tem chegada. Você não vai a lugar nenhum. Você vai andar, não vai chegar em lugar nenhum. Segundo esse sociólogo, ele disse outras vezes que na modernidade líquida não existe meta final, apenas uma jornada perpétua. Ou seja, não importa o que você faça, nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque não é aqui, é em outro lugar. Ele não sabe disso. Então ele está fazendo o conceito que a sociologia entende ser bom para a humanidade. Mas quando nós percebemos que ele ainda segue dizendo que a vida líquida, na forma de aprender e navegar em águas incertas, mostra para a gente que o significado da jornada em navegar em águas desconhecidas também é um oceano sem rumo. Também é um oceano sem rumo. E aí quando a gente percebe que tem muitas pessoas navegando em águas sem rumo,
Muitas pessoas que estão infinitamente num loop infinito, não chegando em lugar nenhum. Você vê que existem pessoas perdidas na sociedade. Perdidas. E sabe o que é legal, Gui? É que a Bíblia vai mostrar para nós, como diz o salmista, que nós somos... A jornada da Bíblia é fantástica, quando a gente vai para a Bíblia, né? Ele vai mostrar para nós que nós somos peregrinos aqui, numa condição de viajante. E o salmista descrevia isso para nós, lá no Salmo 39:12. O salmista descreve que nós somos apenas viajantes, em busca da pátria celestial. Glória a Jesus. Quando você vê Hebreus 11, você vai ver que os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, vai falar para nós que nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Olha, os homens que já viveram grandes coisas nessa terra, eles já tinham consciência. Somos apenas peregrinos e estrangeiros nessa terra. Quando você vê Mateus falando, em 7:13 de Mateus, onde ele diz que o caminho que leva à vida é estreito, mas o caminho que leva à morte é largo. Ele já estava dizendo que existe um caminho, que existe um local, que existe uma transição de uma jornada. Ele já estava mostrando para nós, olha, existe um caminho estreito para seguir aqui e chegar a um objetivo final lá. Então Mateus mostrava para nós que é uma jornada. A nossa vida aqui é uma jornada. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu nem sou pregador, nem tenho essa pretensão. Eu diria que a vida é uma jornada e a metáfora da vida cristã está presente no nosso dia a dia aqui. A nossa vida terrena é uma metáfora da vida cristã, se você compreender isso. A vida é uma jornada constantemente. Se você lê o livro de 1678, John Bunyan, O Peregrino. Alguém já leu esse livro? É um clássico da igreja. Não, pouca gente, mas alguém já leu. Ele é um clássico da literatura cristã. Tem 360 anos de idade. É um dos livros mais vendidos depois da Bíblia. E ele fala exatamente da jornada da vida cristã. O personagem é o cristão. O personagem que está narrado no livro é o cristão. Esse livro mostra para nós que a vida é uma jornada constante. E ele vai dizer que durante essa jornada, nós temos alguns desafios. Durante essa jornada, no livro O Peregrino, ele vai dizer que a gente tem alguns desafios. O objetivo é chegar na cidade celestial. O livro mostra que o objetivo é chegar na cidade celestial, passando por uma cidade de perdição. E agora, quando a gente olha para esse texto de 2 Pedro 2:11, você vai ver que ele está falando para o povo de Deus, para as igrejas da época, né? Só que ele está falando numa visão onde ele enxerga o Império Romano como a Babilônia. Por que ele está falando isso? Se você voltar um pouquinho no prefácio desse texto, você vai entender que ele está falando sobre a santidade, sobre a separação da nação, sobre a separação do povo santo, eleito e escolhido por Deus. Então ele está falando para alguém que mora ali, mas ele está olhando para trás e diz assim, ei, não dá para a gente morar aqui mais. Não dá. Porque é a santidade. O livro mostra para nós que o cristão no livro vai passar por as cidades da perdição. Quando você vê a tônica da Babilônia, você vai ver que é a cidade da perdição. Ela é conhecida como a cidade da perdição. Então esse livro mostra para nós que existe nesse trajeto muitas coisas a serem reveladas para nós. Muitas coisas a serem mostradas para nós. E quando você olha para esse trajeto, você vai perceber que essa jornada, ela tem alguns pontos de vista que já foram trilhados por homens especiais aqui nessa terra. A Bíblia vai dizer em alguns momentos, em alguns textos para nós, que existiram homens que essa terra não foi digno da planta do pé dele aqui, que não foi digno dele pisar a sola do seu pé aqui. E alguns já trilharam essa jornada com a gente. Alguns já mostraram para nós. Se você pegar o que Billy Graham vive falando sobre a jornada de vida, você vai ver que ele vai dizer para nós, em algumas oportunidades, que é experimentar o poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Billy Graham dizia que a jornada de vida do cristão aqui é para experimentar o poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Esse homem revolucionou o tempo dele. Aliás, até nos dias de hoje ele é lembrado e falado e citado. Muitos presidentes americanos se aconselhavam com este homem. Então a jornada de vida dele foi trilhada para ter sobre a vida dele o poder transformador do Espírito Santo. Se você pega David Wilkerson, ele vai dizer o seguinte, que o fogo do Espírito Santo queima em nossos corações para anunciar o Evangelho.
Ou seja, a jornada de vida tem a ver com o fogo do Espírito Santo para queimar em nossos corações, para anunciar o Evangelho. David Eagleson, ele escreveu vários livros, várias coisas ele escreveu e deixou para nós. Se você pega Kenneth Copeland, você vai entender que ele estava dizendo que a jornada de vida é para nós confiarmos, aprendermos a confiarmos no Espírito Santo de Deus para nos direcionar nessa terra. Uau! É fantástico ouvir pessoas que já trilharam uma jornada de vida e deixaram experiências para nós. Experiências de como nós vamos trilhar a nossa vida, a nossa história aqui. E quando a gente olha esses homens falando sobre essa situação, a gente vai ver que é horizontal a forma como nós se relacionamos com Deus. Porque desde que o véu rasgou-se do alto a baixo, todos nós temos acesso direto a Ele. Não mais através de homens, não mais através de processos rituais, mas direto. Então essa jornada é uma jornada conquistada individualmente, você e Deus. É uma jornada em que você vai construindo você e Deus. Eu lembro do pastor Arino, que ele foi meu pastor lá no Ipiranga, e ele dizia o seguinte: ei, ir para o céu, você vem para o culto no coletivo, você muitas vezes ora no coletivo, você está evangelizando no coletivo, mas você está se edificando individualmente. Ir para o céu é você e Deus. Não tem possibilidade de você ir agarrado no terno do seu pai ou na saia da sua mãe. Não tem, é você e Deus. Então ela é uma jornada que acontece na vida individual de cada um de nós. Por mais que nós estejamos casados, por mais que estejamos com filhos, com amigos, com colegas, fazendo a obra do Senhor Jesus, a jornada, ela acontece individualmente. O seu amadurecimento tem a ver com a sua individualidade com Deus. É por isso que em inúmeros momentos você vai perceber que Deus fala: ei, entra no teu quarto, fecha a porta que Ele te vê em secreto. É uma jornada individual. Ela é uma jornada que acontece individual. Quando você percebe essas coisas, você vai ver que a Bíblia já estava precedendo e mostrando para nós que nós teríamos que trilhar um caminho, entrar por uma jornada para que possamos entrar um dia na cidade prometida, na cidade celestial. E se você perceber que o que John Piper falou, né, ele é um avivalista desse tempo ainda, do nosso tempo ainda, ele diz que a jornada de vida nada mais é do que uma viagem de trem, em que a cada momento você vai olhando pela janela e vai vendo as paisagens ir mudando, a estação vai mudando, o cenário vai mudando, as coisas vão mudando, e quando você vê, você andou numa jornada através de um trem, em que as coisas foram mudando lá fora, mas você aqui dentro continuava sendo um ser espiritual conectado com o céu. Por mais que lá fora mude, aqui dentro vai continuar sendo algo fixo na presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quando a gente chega em Mateus 4:17, a gente vai entender que arrepender-se, pois o reino de Deus está próximo. Mateus está falando para nós que nós temos que nos arrepender, porque existe uma jornada a ser trilhada para que nós possamos entrar neste reino de Deus. Então cada um assume a sua jornada, porque o reino de Deus está próximo. Mateus já começou a mostrar isso para nós. Se você vai em Lucas 9:23, você vai entender o que Jesus diz para nós. Se alguém quiser vir após mim, de novo, mais uma jornada, se alguém quiser acompanhar-me nesta jornada, você vai vir após mim, você vai vir. E ele segue dizendo o seguinte: negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É uma jornada, de novo, a vida é uma jornada, e a Bíblia nos mostra isso com frequência, que nós estamos inseridos em uma jornada. Mateus 8 vai dizer para nós que entrando os discípulos no barco, seguiu-se a viagem. Entrando no barco, seguiu-se a viagem. Ou seja, quando você aceitou a Cristo, você entrou neste barco e a viagem agora está em alto mar. É uma jornada. Em todos os momentos a Bíblia vem mostrando para nós que nós estávamos entrando numa jornada. Mas sabe o que é bom de entender na Bíblia? É que o Senhor está conosco em todos os momentos dessa jornada. E ele diz o seguinte: ei, vocês que estão nessa jornada, fiquem em Jerusalém. Ele vai falar para nós lá em Lucas 24: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, você está nesta jornada, mas eu quero que você fique em Jerusalém para ser revestido de poder, para aí você começar esta jornada. Olha que interessante como a Bíblia vai nos trazendo um acalento à nossa alma. E aí ele segue em Marcos 16:15 dizendo:
Na sequência de ser revestido, eu quero que vocês vão para o mundo e anunciem o Evangelho. É a jornada. Ela vinha mostrando para nós desde o princípio que nós estávamos numa jornada, que nós estávamos embarcando numa jornada. O que nós temos que entender aqui e separar é uma jornada espiritual, é uma jornada com Cristo, é uma jornada onde Ele diz que nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vós vencerás. É uma jornada onde Ele diz que o inimigo vem tentando cirandar com a gente em todos os momentos dessa jornada. E o livro de O Peregrino, do John Bunyan, ele mostra isso exatamente como é que é a jornada do cristão. É uma jornada desafiadora. É uma jornada que não é simples. Ela é cheia de obstáculos e cheia de espinhos. Mas aqueles que confiam no Senhor e aqueles que estão com os olhos fitos no Senhor conseguem caminhar por essa terra, nesta jornada, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, porque Ele já nos deixou as orientações de como trilhar nesta jornada, de como seguir nesta jornada. E aí, se você perceber, meus irmãos, que existem algumas coisas que a gente precisa dar uma atenção especial. E quando eu estava escrevendo, pensando, eu vi algumas frases sobre jornada, e eu quero citar algumas para vocês aqui, que diz o seguinte: não importa quão longo seja a jornada, o importante é dar o primeiro passo. Uau! O importante é dar o primeiro passo, não importa qual é o tamanho. Não importa qual é o tamanho. Eu vi agora, e estava me alegando com o Gui, a filha da Joyce, cantando com ela do lado dela aqui. Está falando para mim, pô, é fantástico quando a gente vê essas coisas acontecendo. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus convoca, Deus chama, Deus coloca, Deus chama ao ministério, Deus entrega na mão. Agora, o tamanho que isso vai se tornar e qual é o lastro que essas galhos vão chegar, onde vai chegar, é Deus quem vai dizer. Então, para nós é o primeiro passo. O tamanho dessa jornada e como isso vai ser construído, é Deus que vai determinar, junto com as suas experiências de vida. É Deus. O primeiro passo, não importa qual é o tamanho da sua carreira, não importa qual é o tamanho da sua jornada, mas você precisa dar o primeiro passo. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Outra pessoa disse isso. A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio é preciso continuar em movimento. Não importa qual é o tamanho, você tem que continuar em movimento e trilhando sempre, sempre. Porque a construção dessa jornada está sendo caminhada dentro disso. Mas olha como Deus é tão bom para nós, que Ele diz o seguinte: ok, vocês vão trilhar uma jornada nessa terra. Vocês vão trilhar uma jornada nessa terra. Então, por isso, vou deixar algumas coisas extras aqui. Vou deixar algumas coisas extras para vocês. E aí Ele vai dizer para nós em João 10 que Ele é a porta. Então, a partir de agora, você entrou numa jornada. Por onde? Por João 10, onde Ele diz: eu sou a porta. Então, você começa numa jornada quando você diz: eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha vida. Você entra pela minha porta. Você entra pela porta onde você entrará numa jornada e encontrará pastagem, encontrará alimento. Aí Ele segue dizendo para nós em João 14, mostrando que, ok, você passou por essa porta nessa jornada, então eu serei o caminho para você. Glória a Deus. Então eu serei o caminho para você. Ok, você passou pela porta, passou pelo caminho, mas neste caminho haverá luz, porque eu sou a luz do mundo. Você não andará em trevas, você não caminhará na escuridão, você olhará para frente e sempre terá a luz para te guiar. Ok, você então passou pela porta, entrou no caminho, viu a luz, mas eu serei o pão para te alimentar durante essa jornada. Não faltará alimento, não faltará comida, não faltará nada para você, porque eu sou o pão da vida. Glória a Jesus. Ok, você então passou pela porta, está no caminho, está na luz, está se alimentando com o pão, mas eu sou a videira que gera os frutos para você. Eu sou a videira que gera os frutos para você e na sua vida. Pessoas andarão com você e se alimentarão dos seus frutos. Porque nesta jornada não é uma jornada que você vai percorrer de boca calada. É uma jornada para anunciar o reino de Deus. Então você vai falar e os frutos você vai adquirir, porque Ele é a videira. Glória a Jesus. E aí Ele vai dizer para nós o seguinte: ok, você está na porta, você entrou no caminho, você já está olhando para a luz, está se alimentando com o meu pão, está com frutos,
Mas ainda assim, se no meio dessa jornada a sua vida for interrompida, eu sou a ressurreição e a vida. Então mesmo que você perca a sua vida, ganhar lá. Glória a Jesus. Amém? Entenderam? Mesmo que você perca a sua vida nessa terra, ganhar lá, porque o reino de Deus está sobre você. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, não importa, você está na jornada orientada por Deus. Amém? Orientado por Deus, amém? É uma jornada onde nós vamos construindo passo a passo. Cada vez que você vem para a teologia com o pastor Jaime, cada vez que você vem para a escola dominical, cada vez que você vem para os cultos, cada vez que os nossos músicos ministram sobre a sua vida, você está numa jornada construindo a sua espiritualidade, evoluindo a cada momento na presença do Senhor Jesus. Você cresce em estatura, você cresce em poder, você cresce em graça na presença do Senhor Jesus. É uma jornada que você vai levando e vai entendendo. Amém? Agora, quando eu olho para essa jornada, eu entendo que existe um chamado para nós adentrarmos nessa jornada. Existe um chamado. Esse chamado, foi isso que a gente falou até agora, mas durante uma viagem, existe uma bagagem para ser carregada. Amém? Durante uma viagem, existe bagagens a serem carregadas. E como a gente já entendeu que nós somos peregrinos aqui nessa terra, ou seja, ela não é daqui, e quem já se sentiu como peregrino em alguma terra, sabe o quanto é complicado, né? Sabe o quanto é difícil. A gente tirou férias com a minha família em julho, na férias escolar de julho agora, do ano passado. E a gente estava num país aqui do lado, e veja como é ruim ser peregrino, estrangeiro numa terra, né? Aí a minha filha, não, vamos comer o McDonald's e tal. É, comida mais simples que tem para comer, não tem como errar, né, Renato? No McDonald's não tem como errar. A gente pediu no Totem e tal, e aí tinha que ir lá retirar no caixa. Estava cheio o McDonald's lá. E aí eu fui lá, o homem da casa, né? O pai tem que ir assumir essas coisas para lá pegar o lanche, né? Fui lá e aí era tudo em inglês, meu irmão. Era tudo em inglês, a guria falando comigo. E aí eu estava nervoso, estava cheio de gente, fiquei nervoso, me enrolei todo. E ela só falava uma palavra que eu nem me toquei qual era a palavra. Maio. Maio? Maio? Eu digo, maio? O que essa mulher está falando com maio? Será que é o calendário? Mas não tem nada a ver minha compra. E aí uma outra pessoa tentou ajudar falando inglês comigo. Eu digo, eu estava mais nervoso, estava um pimentão de vermelho, um monte de gente, uma vergonha louca. E eles tudo lá na rua, né? Só olhando. E aí naquele momento eu peguei o lanche e disse, não quero nada não, vou embora. Peguei o lanche e aí cheguei na rua e falei com elas, pai, era maionese, pai. Quem não falou que era maionese? Ok, estrangeiro numa terra onde o idioma é diferente, você fica assim, deslocado, perdido. A gente seguiu a viagem, vamos almoçar num restaurante, né? E o cardápio também de novo, tudo em inglês. Cara que já podia traduzir, mas a gente é meio bobo, né? Ficamos assim, aí pedimos uns nomes todo legal, assim, todo esquisito e tal. Isso aqui deve ser bom demais, pelo nome deve ser bom demais. Vou querer esse. A minha sobrinha, a minha esposa e minha filha, vou querer esse. Chegou os pratos. Risoto de carne, estrogonofe. Eu digo, meu Deus do céu, saí do Brasil para comer esse negócio. Ser estrangeiro em terra longínqua é a gente não entender como é que funciona no outro lado, meus irmãos. Então, nós somos peregrinos nessa terra, e quando a gente percebe isso, é que a gente se dá conta que eu não sou daqui mesmo, né? Não sou daqui mesmo. E quem está lá no outro lado também te trata assim. Olha para ti e diz, tu não é daqui mesmo. Tu não é daqui mesmo. Eles não te tratam com o mesmo carinho que a tua nação. Mesmo aqui em Santa Catarina, se a gente for no Ribeirão da Ilha, a comida lá é outra gastronomia. Se a gente vai aqui no interior de Santa Catarina, é outra gastronomia. Ou seja, são locais diferentes. Se a gente vai para o interior, a gente fala de uma forma diferente. Se a gente vai aqui para o Ribeirão, fala de outra forma, né? Isso é o processo de ser estrangeiro em muitos locais. Mas quando a gente está falando de uma jornada, nós estamos entendendo que essa jornada ela tem a ver com bagagens que a gente carrega ao longo da nossa vida, né? E para quem é mulher, eu sei que viajar é complicado, porque tem que tomar uma decisão entre levar 3 ou 4 malas ou levar 2, 3 malas, entre levar 5 sapatos ou 10 vestidos, mesmo que ela vá usar um, mas é 10 vestidos, né? E a gente foi viajar com outro irmão para Ilhéus, e o irmão levou 3 malas, 2 para terno, 2 para a Bíblia, né? E a roupa do dia a dia básica lá. Eu digo, mano, para que tudo isso? Não, que se pintar uma oportunidade eu vou pregar. Eu digo, tá bom. Não, mas se pintar uma oportunidade também vou evangelizar, tá bom? E ele levou várias malas. Só que aí o que acontece? A gente alugou um Fiat Uno. Quem já alugou um Fiat Uno em 5 sabe o quanto é difícil de andar naquele trem. E aí as malas ele tinha que carregar no colo, porque não cabia no porta-mala.
E ele levou essas malas no meio da perna dele por 300 quilômetros, porque daí a gente foi de Ilhéus para Porto Seguro, e ele levou essa mala no meio da perna dele aqui, ó, por 300 quilômetros. E esse irmão chorava, meus irmãos. Ô, irmãozinho, está doendo a minha perna, meu irmão. Eu digo, calma, querido, essa aí é a malinha do Senhor, essa aí é a malinha que tem as Bíblias, fica com ela. Então, na viagem a gente sempre carrega bagagens. Essa jornada que nós estamos dispostos a percorrer aqui, tem bagagens que nós vamos carregar. E não tem como fugir delas, porque são muitas formas de carregar bagagem na nossa vida, na nossa história. E cada vez que a gente entra com um excesso de bagagem numa jornada, o que era para ser prazeroso acaba sendo dispendioso, acaba sendo chato, acaba sendo ruim. O que era para ser prazeroso acaba sendo ruim, mas quando a gente olha a bagagem aqui, eu quero trazer um pouquinho mais para o mundo psicológico, um pouquinho mais para o mundo espiritual, a gente vai entender que cada um de nós carrega consigo uma bagagem emocional, uma bagagem psicológica, uma bagagem espiritual, adquirida ao longo da nossa vida. Ontem o nosso pregador deu uma pincelada sobre isso, adquirida ao longo da nossa vida. Quando a gente casa, a gente traz uma bagagem da mulher aqui, uma bagagem do homem aqui, tenta juntar tudo isso para criar uma nova cultura de bagagem, ou uma nova forma de guardar bagagens. Mas nós somos aculturados a sempre ter bagagens, a sempre carregar essas bagagens da nossa vida. Desde criancinha, a gente é acostumado a carregar alguma coisa. Eu lembro, estava falando com minha esposa essa semana, que sempre que a gente vai sair e o tempo está nublado, o que a nossa mãe dizia? Leva o guarda-chuva, vai chover, carrega mais uma bagagem. Sempre que parece que está meio frio, leva um casaco, pode ficar frio. Nós somos acostumados a carregar alguma coisa permanentemente. E sabe qual é uma das séries de maior sucesso na TV americana? Eles compram relíquias. E as pessoas que vendem as relíquias são chamados acumuladores. Então tem muita gente acumuladora de bagagem desnecessária. Muita gente é acumuladora de bagagem desnecessária. A minha esposa separa as roupas lá que a gente não usa mais. Então ela vai tirando e manda para doação. Mas tem uma vizinha que sempre pega nossas roupas. E aí ela vai lá, olha primeiro e tal. Pô, essa aqui eu gostei, vou ficar com essa. Ela pega, vou pôr outra sacola. Essa aqui eu gostei, vou ficar com essa. Vou ficar com essa, vai ficando. Um dia eu fui na casa dela, estou conversando com ela, abri o guarda-roupa dela. Tinha tanta roupa que ela não usava há mais de 3 anos e ela assim continuava pegando roupa. Eu digo, mas para quê? Se a senhora não usa? Não, mas é porque essa aqui é boa. Mas não vai usar. Mas é boa, vamos carregar, vamos deixar aqui, vamos ocupar um espaço. Vamos ocupar um compartimento. E assim é a nossa vida. A gente muitas vezes vai ocupando espaços e compartimentos desnecessários. Só porque talvez seja bom, só porque talvez seja belo, só porque talvez esteja na moda, só porque talvez é importante ter bastante para demonstrar no status o quanto eu tenho de variedade de opções. Então, a gente na nossa vida vai acumulando muitas coisas e essas experiências que nós viemos trazendo são traumáticas para muitas pessoas. Traumática para muitas pessoas. E quando a gente começa a carregar essas bagagens, isso nos impede de viver plenamente na presença de Deus. Nos impede de viver plenamente na presença de Deus. Muitas pessoas têm as bagagens de uma vida ruim com os seus pais. Muitas pessoas têm a bagagem de uma vida ruim no trabalho. Muitas pessoas têm a bagagem de uma vida ruim na vida profissional. Muitas pessoas têm bagagens que machucam o seu coração, machucam a sua mente por diversas coisas. E as mais diversas coisas hoje estão no nosso dia a dia. O advento da rede social revelou o quanto nós éramos, ou o quanto nós somos conectados com o bem-estar social do outro. Então, o quanto eu me preocupo com o outro, o quanto eu me considero e me classifico com o outro. E aí eu fico sofrendo e me penalizando pelo outro. Então, eu olhei, o irmão Denilson está no restaurante, lá na praia de Itapema, almoçando no restaurante. Meu Deus do céu, eu podia estar no restaurante comendo. Eu estou me martirizando porque o outro está lá. Não, o irmão Denilson está com um terno francês agora, por que eu não estou com um terno? E aí vai, é o outro influenciando o meu bem-estar naquele momento. A rede social revelou o quanto nós somos apegados à vida do outro, o quanto nós estamos olhando a jornada do outro, o quanto nós não estamos prestando atenção na palavra do Senhor, para olhar para Ele sem olhar para os lados. O quanto nós estamos conectados com o outro constantemente, quando deveríamos estar conectados com o Espírito Santo de Deus. E aí, meus irmãos, é mais uma bagagem.
é mais uma bagagem que eu vou ter que carregar. Tentar superar o irmão Denilson na minha vida. Eu estou usando o irmão Denilson como exemplo, mas tentar superar a figura do Instagram que está ali no outro lado. Tentar superar, tentar ser melhor do que ele. Seja profissionalmente, financeiramente, seja lá o que for. Tentar ser melhor. De novo, nós estamos olhando para o lado, esquecendo aqui. E se você pensar um pouquinho, você vai entender o quanto essas coisas nos impedem de viver plenamente e de estarmos olhando o quanto Deus tem para nós, preparado para nós. Mas, irmãos, nem muita gente vive dissolutamente nessa terra, Muitas pessoas não entendem a sua jornada de vida e começam ela com um monte de bagagens. Pessoas promissoras, pessoas que tinham tudo para ser sucesso total, pessoas que tinham tudo para ser referência em todas as áreas, muitas pessoas. Mas o excesso de bagagem tirou ele deste mundo. Cite alguns. Mahatma Gandhi falou certa vez que a vida é uma viagem e que deve ser vivida. Não é um problema a ser resolvido. Ele é um cara religioso e do religioso, mas ele falou o seguinte: a vida é uma viagem e deve ser vivida. Não é um problema a ser resolvido. Para nós cristãos, não. Mas para muitas pessoas no mundo é um problema a ser resolvido. Essa semana eu falava com uma pessoa e conversava com ela, e ela falava: Brito, eles me chamam de Brito lá na empresa pelo sobrenome. Eu tentei tirar a minha vida algumas vezes já. Jovem, com filho de 2 anos, com bom salário, casada, mas eu tentei tirar a minha vida algumas vezes. Sabe o que é isso? É o fardo. E nesse caso era o fardo financeiro que incomodava ela. Por mais que ela tinha uma família legal, por mais que o filho dela era com saúde, por mais que o marido dela fosse um cara fantástico, por mais que ela tivesse uma casa, 2 carros na garagem, a vida financeira ainda era um fardo na vida dela. E ela disse: eu tentei tirar algumas vezes. E se a gente for pensar um pouquinho na nossa história, aqui, contemporânea, a gente vai ver muitas pessoas que entraram por esse viés de ter um fardo pesado na sua vida, que não conseguiam carregar essa bagagem e preferiram ir para uma outra decisão sobre a sua vida. Cito para vocês alguns aqui. Marilyn Monroe, o símbolo sexual, a mulher, uma das mulheres mais belas da sua época, sofria de autoestima. Vinha de vários relacionamentos conturbados e abuso de drogas, e o final da vida dela era dizer: eu não sou bela, por isso que nenhum homem me aceita, eu não sou bela, por isso que eu tenho que ir para as drogas. E morreu. Alguns sugerem suicídio. Bagagem, o peso era tão forte que ela acabou com a própria vida dela, a jornada dela foi interrompida por ela mesma, porque a bagagem não conseguiu ser administrada. Se você pega Elvis Presley, um homem que viveu no nosso meio, no meio cristão, depois foi fazer sucesso lá fora, se tornou o rei do rock, com muito dinheiro, também vivia num relacionamento, vários relacionamentos conturbados, onde tinha abuso de álcool, de remédios e drogas, também acabou morrendo. Sua bagagem levou ele a decidir que a vida aqui não fazia sentido mais. A bagagem que ele carregou ao longo da vida dele, mesmo tendo sucesso, mesmo tendo fama, mesmo sendo assediado por todo mundo, mesmo todo mundo idolatrando ele, mesmo todo mundo batendo nas costas dele, ele decidiu acabar com tudo. Olhe, a bagagem muitas vezes não aparece. Que você olha para mim, eu olho para o Gui e não vejo a bagagem que ele está carregando. Eu não vejo a bagagem, eu apenas vejo a pessoa, apenas vejo o estereótipo, apenas vejo o carro, a roupa, o sorriso, a beleza. Eu não vejo o tamanho da bagagem que ele está carregando. E às vezes a aflição é tão grande que me parece aqui nesses casos que dar cabo da sua vida era mais sensato do que tentar administrar a bagagem da sua vida. E se você pega outras pessoas, Whitney Houston, que foi um sucesso total até pouco tempo agora, também relacionamentos conturbados, abuso de drogas e álcool, o fardo era tão grande que ela decidiu encerrar. Ainda que digam que foi um acidente na banheira, mas tem outros fundamentos. Se você pega o líder da banda Nirvana, Kurt Cobain, aos 27 anos,
aos 27 anos, ele tirou a própria vida. O cara que é adorado até hoje para muitos jovens na sociedade ainda. Aos 27 anos ele tira a sua vida. Por quê? O fardo para ele, psicologicamente, era tão pesado que ele disse, não, vou acabar com tudo. Eu vou acabar com tudo. Irmãos, eu posso citar uma infinidade de pessoas aqui que tinham sucesso, fama, dinheiro, honra, glória. Eram pessoas que tapetes vermelhos se estendiam, portas se abriam, carros importados, tudo que vocês imaginarem do que pode ser entregue e comprado com dinheiro, ou com honra, ou com status, essas pessoas tinham. Mas eles não tinham algo que eu e você temos, a paz de trilhar uma jornada aonde nós caminhamos pelaquele que abriu a porta, pelaquele que é a luz, pelaquele que é o caminho, pelaquele que nos orienta na nossa jornada. Por mais que eles tivessem tudo isso, eles não conheciam a palavra de Deus, ou não entendiam como é ter uma jornada através da palavra de Deus. E paz, meus irmãos, mesmo que as pessoas estejam sorrindo, ainda assim existem bagagens que maltratam as pessoas. Se você pegar o ator Robin Williams, ele era um comediante, fazia todo mundo rir, contava muitas histórias, muitas piadas, fazia filmes que faziam todo mundo rir, mas era extremamente depressivo. Também foi para o suicídio porque não aguentava a sua própria vida mais. Então nós estamos entendendo que a vida ela é uma bagagem. Que a vida ela é uma bagagem e que essas bagagens, na verdade, ela é uma jornada que nós carregamos as nossas bagagens e que essas bagagens nós temos que entender que não são para a gente adquiridas nessa terra, nessa vida, são bagagens do céu. Eu vou chegar na bagagem que nós devemos ter aqui, eu vou chegar. Só quero que vocês entendam como que nós vamos carregando coisas ao longo da nossa vida. E quando nós estamos lá com 30 anos, com 25 anos, com 40 anos, com 50 anos, nós estamos se arrastando com tanta coisa que nós não deveríamos estar carregando e assumindo que isso é uma verdade na nossa vida. E aí nós não conseguimos perceber que esse peso, esse fardo está tão pesado. Mas, quando você entende que a mochila da preocupação que você carrega todos os dias como cristão, ela é uma mochila que você traz as suas ansiedades dentro dela. Jesus na cruz do Calvário já caiu por terra. Jesus na cruz do Calvário já disse para nós que a partir de agora nós teríamos um novo momento na presença dele. E nós continuamos ainda muitas vezes carregando mochilas, carregando bolsas pesadas. E se você entender que o filho pródigo chegou para o pai e disse, me dá tudo aqui que eu vou sair fora. Me dá o meu dinheiro, me dá toda a minha grana que eu vou sair fora. E ele achou que era só pegar o dinheiro, que não teria bagagem, que não teria nada. E foi para o mundo e viveu, como a gente falou nesses casos, dessas pessoas que foram ao suicídio. E viveu num mundo dissolutamente. Quando ele volta, ele está cheio de bagagem, cheio de problemas, cheio de dificuldade, já sem dinheiro, já sem nada na vida dele. Ele volta para a casa do pai. E o pai mostra para ele como é que ele é recebido novamente. E aí é Deus mostrando para nós que Deus restaura o nosso amor independente de quanta coisa a gente perdeu na casa do Senhor, independente de quanta bagagem nós adquirimos lá fora no mundo. Ao voltarmos para casa, Ele mostra o seu amor, como leu o nosso irmão aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O irmão que citou para mim aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí não tem a ver com a bagagem, tem a ver com o amor de Deus. Não tem a ver com o quão distante você está da jornada, tem a ver com o amor de Deus. Não tem a ver com o quão pecador você é, tem a ver com o amor de Deus. Não tem a ver com o quão distante você vem vivendo dia após dia, carregando bagagens que te impedem de acessar o Santo dos Santos, que te impedem de ser melhor, que te impedem de ser uma pessoa especial na presença de Deus. Tem a ver com o amor de Deus. Glória a Jesus. E quando você vê o pródigo falando sobre isso, você entende que essas situações, elas permeiam a nossa vida. Mas existem formas de a gente entender que a nossa jornada, ela está amparada cada dia mais e a cada momento mais na presença do Senhor Jesus. Eu quero só citar duas frases para a gente ir para o fim aqui. Duas frases sobre pesos e fardos. A vida é como uma viagem e carregamos conosco fardos,
mas podemos entregá-lo todos os nossos fardos a Deus e encontrar descansos em seu braço. A vida é como uma viagem que nós carregamos fardos, pesos, mas nós podemos entregar ela a Cristo e Ele vai tirar todos os pesos das nossas costas, dos nossos braços e vai assumir o nosso fardo. Ele já pagou esse preço na cruz do Calvário. Na jornada da vida, muitas vezes carregamos mochilas de preocupação, mas Deus nos convida a lançar todas as nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Charles Wesley falando isso para uma multidão, ele falou exatamente isso. Ele tem cuidado demais, ainda que a Bíblia seja referência para isso já. A vida pode nos sobrecarregar com bolsas e preocupações e medos, mas Deus nos dá força para suportar e carregar todas as nossas cargas. Todos nós que estamos cansados. Rick Warren falando para uma sociedade corrompida, ele diz: você que está cansado, Ele pode carregar tudo por você. Assim como peregrinos carregam suas mochilas, em uma jornada também carregamos todas as nossas fardos da nossa vida, mas podemos encontrar alívio e paz em Jesus Cristo, segundo John Piper. Ei, agora abra sua Bíblia em Mateus 11, 28. Abra sua Bíblia em Mateus 11, 28. E você vai entender o que é o fardo que Ele preparou para nós. E você vai entender qual é o fardo. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim. Ei, vinde a mim. Ele não está dizendo você que é um popstar, você que é uma estrela, ele não está dizendo nada. Ele está dizendo, ei, não importa quem é você. Ele está dizendo, venha a mim. Venha a mim, não importa qual é a sua condição. Venha a mim. Mas eu tenho um monte de fardo, não importa. Venha a mim. Mas eu estou com um problema no meu casamento. Venha a mim. Mas eu estou com um problema com meus filhos. Venha a mim. Eu estou com um problema com meus pais. Venha a mim. E todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. E acharei descansos para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, glória a Deus, uau. O meu fardo é leve. O meu fardo é leve. E Jesus fala isso olhando para a nação, uma nação que em tese era uma nação super religiosa, mas que vivia o fardo do Império Romano, colocando um monte de regras, normas e condutas. Que olhava para a nação que tinha a religiosidade do farisaísmo, colocando um monte de regras sobre eles. Ele agora olha para eles e diz: ei, vocês que estão sobrecarregados por causa do romano, por causa da religiosidade, por causa disso, por causa daquilo outro, vem a mim. E eu vou aliviar vocês. Porque o meu fardo é leve. Não tem essa situação toda que a sociedade impõe sobre vocês. O meu fardo é leve, venha a mim. Irmãos, quando você entende a essência do Evangelho, você entende que você está carregando algo prazeroso. Estar com Jesus é estar em leveza de alma, é estar em leveza de espírito. Ontem eu ouvi o Delmir falando aqui que peço perdão sempre porque eu quero estar sempre com a vida leve. Esse é o termo que ele usou, né? Peço perdão sempre porque eu sempre quero estar com a vida leve. Servir o reino de Deus é ser leve. Não é um fardo, não é um peso. É sim um prazer estar na presença do Senhor Jesus. Quando você veio a casa e alguém falou, vamos hoje, esposa? Vamos. Seu coração se alegrou porque se alegramos quando me disseram, ou nos alegramos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o prazer de estar aqui na presença do Senhor, porque o fardo é leve. Fique em pé comigo. E eu queria falar um pouco mais, mas o meu tempo já foi. Queria falar sobre essas tentações e os desafios da vida. Que também na jornada nós precisamos de amigos para trilhar essa jornada com a gente, mas isso fica para um outro momento. E lembre que amigos são importantes na nossa jornada. Né? Eu já participei de alguns funerais, irmão Denilson. Já vi caixões sendo empurrados por carrinho. Mas também já vi caixões onde as pessoas brigavam para pegar na alça. Até depois de morto as pessoas brigavam pelo aquele amigo. Esse é o amigo que a gente quer ter.
E se você for para a Bíblia, você vai ver muitos amigos, né, que ajudaram os outros. Se você pegar a história do leproso, onde ele estava lá e disse: eu não consigo entrar lá porque a casa está cheia. 4 amigos pegaram ele, levaram até lá e disseram assim: olha, vamos te botar pelo telhado lá dentro. Jesus cura essas pessoas por causa da fé dos amigos, não por causa da fé do leproso, do aleijado. Então, amigos são importantes durante a nossa jornada. Mas a gente fala isso em outro momento, se tiver oportunidade. Amém? Eu quero que você feche seus olhos e você vai louvar a Jesus num hino com a nossa banda agora. E internalize, irmão, qual é a jornada da sua vida, por onde ela vem sendo trilhada. É uma jornada filosófica? É uma jornada comercial? É uma jornada de sociedade líquida? Ou é uma jornada espiritual? Feche os teus olhos e olhe para dentro de você, porque você e a sua mente não tem hipocrisia, porque ninguém pode enganar ao Senhor. Então você e sua mente não tem hipocrisia, e o Senhor está neste momento contemplando o que Ele pode fazer para te ajudar nessa jornada. Feche os teus olhos, ei, não se preocupe com quem está ao seu lado. Nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, sei que tudo podes ver. Toca no coração de cada um, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade me leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que eu não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Segura no solo aqui, só no solo. Feche teus olhos ainda, meu irmão. Eu quero que você entenda que existe uma decisão a ser feita para ser trilhada esta jornada. O Espírito Santo de Deus se revela a você para te dizer: ei, eu estou contigo todos os dias da sua vida. Tome a decisão de entrar por esta porta na cruz do Calvário, e a partir de então a luz se estabelecerá para você, e você sempre enxergará aonde é a saída, você sempre enxergará aonde está o pão, você sempre enxergará onde estão os frutos que você deverá servir aos outros. Eu quero convidar você que quer aceitar a Cristo nessa jornada, levante a sua mão aqui no banco e eu quero orar por você de uma forma toda especial. Levante a sua mão ou venha aqui à frente, eu quero orar por você. Eu acredito fielmente que o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações, ministra aos nossos corações essa noite. Levante a sua mão ou venha aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma mão, 2 mãos, um aqui na frente. Feche os teus olhos. Eu quero que você se concentre na sua vida. A jornada é sua e não importa quem está ao seu lado. Se ele é super crente ou se ele é especial, ou se ele não é crente, não importa. Cuida da sua vida, que você vai entender que o processo espiritual vai acontecer no seu coração, porque existe uma jornada que está sobre nós, e os fardos dessa vida estão sobre a nosso dia a dia. Ei, trabalhar, estar todos os dias no trabalho, ser o melhor funcionário, ser o melhor marido, ser a melhor esposa, ser o melhor filho, ser o melhor em tudo, ser tudo o tempo todo, é um fardo que nós temos que carregar nesta sociedade. Ser a melhor esposa, ser o melhor filho, ser o melhor marido, ser o melhor profissional, ser o melhor crente, ser o melhor, está todo mundo cobrando da gente que nós sejamos sempre o melhor. Mas às vezes as nossas limitações não chegam nesse processo, e nós estamos com a mente cheia de coisas, pensando: meu Deus, como é que eu vou caminhar, como é que eu vou trilhar? Deixe
a sua ansiedade lançada na presença do Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora. Fique de olho fechado, irmão, não se preocupe, deixe Deus agir. Eu quero orar por você que está nessa jornada e que não tem conseguido lidar com os fardos e com os pesos que você vem carregando no dia a dia. Levante a sua mão assim. Levante a sua mão assim. Eu quero orar por você de uma forma toda especial. Se você quiser vir à frente, venha. Deixa Deus agir no seu coração, porque eu acredito na transformação real que o Espírito Santo produz no coração de cada um. No coração de cada um. O Senhor Jesus é fiel para transformar-nos, para realizar a obra que está proposta em nossas vidas. Eu acredito. Você que está no seu banco, em que seu coração ainda está ardendo, porque existe uma jornada a ser trilhada, você vai levantar sua mão para cá agora. E você vai declarar sobre este povo, sobre quem está à sua frente, sobre quem está ao seu lado, sobre todos que aqui estão, que essa jornada seja estabelecida e cumprida pelo propósito de Deus no nosso dia a dia. Ore comigo agora. Senhor, nós oramos neste momento, Jesus, porque pessoas fizeram uma decisão de aceitar a Cristo e embarcar nesta jornada, Jesus. É uma jornada espiritual, é uma jornada onde nós entendemos que o Teu Espírito Santo vai nos conduzir por um trilho, por um caminho, aonde há luz, aonde há segurança, aonde as coisas que permeiam a nossa vida, com embaraço tão de perto, cairão por terra. Portanto, Jesus, nós oramos como igreja, repreendendo e dizendo para o embaraço, cai por terra em nome de Jesus. Estabelece o coração de cada um que disse sim para o Teu reino, sim para esta jornada, sim para o Teu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus. E ao mesmo tempo, Senhor, nós entendemos que existem pessoas que estão sofrendo ao longo desta jornada, Senhor. Jesus, o Teu Espírito Santo é o Espírito que revive, é o Teu Espírito Santo que aviva cada coração, é o Teu Espírito que restaura cada mente, Senhor. E nós entregamos diante de Ti cada uma dessas vidas. Cada coração, Senhor, entra com providência para restaurar e que haja compreensão que o Evangelho de Deus é aquele que carrega o fardo suave e leve do prazer da presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor bem forte.